paz do Senhor, meus irmãos. Glórias damos a Deus pela presença de Deus em nossas vidas ao longo desta semana, nesta série de estudos e de reflexões acerca dessa semana tão emblemática que é a Semana Santa. Hoje, o bondoso Deus certamente tem uma palavra para o teu coração nesta quarta-feira em que o Espírito Santo de Deus te edificará certamente, consolará e exortará dentro da sua bendita e gloriosa palavra nesta Semana Santa. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar agora na quarta-feira da Paixão, né? Quarta-feira da Semana da Paixão. Então nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 26, nós vamos ler alguns versículos aqui, até o versículo 5, para nós darmos início aqui a essa série de eventos que aconteceram na quarta-feira. Está escrito assim: aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, na quarta-feira que antecede, né, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos que já havia um plano para matar Jesus, né? Jesus estava vindo, nós lemos aqui, que ele tinha concluído vários discursos. Então, muitos escribas, sacerdotes, anciãos, estavam irados com aquilo que tinham ouvido, com aquela pregação, com aquela doutrina que Jesus trazia. E ali eles já estavam planejando matar Jesus, acabar com ele, né? E ele diz para os seus discípulos: já está chegando a Páscoa, né? Então, por ocasião da Páscoa, eles não queriam que causasse alvoroço, que causasse escândalo. Eles queriam agir nas sombras, queriam agir sorrateiramente, queriam matar Jesus, mas não queriam se sujar com o povo, né? Então, eles queriam manter uma aparência de bons, uma aparência de piedosos, uma aparência de pessoas tementes a Jeová, porém estavam ali com o coração completamente inclinado para o mal, inclinado para a defesa própria de coisas que estavam agindo de forma oculta, né, de forma obscura, mas que estava sendo revelado através dos ensinamentos de Jesus. Então já havia um plano na quarta-feira que antecedia a morte, né, a crucificação de Cristo. Vamos lá, continuando ainda no capítulo 26, agora no versículo 6 em diante, né? Jesus, então, agora se direciona a Betânia. Novamente, ele vai para Betânia, ele está em Jerusalém e ele volta para Betânia, né? É interessante saber que de Jerusalém para Betânia, a distância era de mais ou menos 6 quilômetros pela Estrada Velha. Então, é muito interessante, era distante, não era um lugar muito próximo, né? Mas Jesus se desloca de Jerusalém para Betânia algumas vezes e nós já vimos isso aqui. Vamos lá. Então, no capítulo 26, versículo 6, vamos ler a respeito dele lá em Betânia. O que acontece? Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor
e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande dinheiro, por grande preço, né? E dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então nós vemos que Jesus, ele vai na casa desse homem chamado Simão, o leproso, que certamente não estava mais leproso, né? Certamente ele era um daqueles que fora curado por Jesus, porque se ele ainda estivesse leproso, certamente ninguém poderia estar na casa dele, estar em comunhão com ele, dessa forma que nós vemos Jesus chegando com total liberdade na casa dele, não somente Jesus, né? Mas os outros que estavam com Jesus e essa mulher que também entrou em cena aqui. Então nós vemos que certamente esse homem, a porta da casa dele estava aberta para Jesus, porque ele também já havia provado da misericórdia de Deus sobre a sua vida. É bem provável, não está escrito isso aqui, mas pelo que nós conhecemos a respeito da lei sobre os leprosos que deveriam estar fora, deveriam estar apartados do restante da comunidade, se Jesus entrou ali na casa dele com essa liberdade, é porque ele já não estava mais leproso. Então, é bom que nós entendamos isso. E ele entrou lá, certamente estava conversando, estava dialogando ali, quando de repente se aproximou dele essa mulher, né? Nós vemos que essa mulher, o nome dela não é citado, é salientado, é trazido à tona o que ela fez, o feito dela é falado ali. E nós observamos então com isso que nós que somos servos de Deus, nós devemos entender que o mais importante somos nós diante do Senhor. E não aquilo que estamos fazendo para que os outros vejam, né? Para que os outros observem. Jesus, ele olha muito mais o que nós estamos fazendo para ele do que o grande nome que temos, né? O grande, eu sou a grande fulana, o grande Bertano. Diante do Senhor não funciona assim. O que funciona diante do Senhor é o que nós somos de verdade, né? De verdade não é o nome que todos conhecem. De verdade é o homem interior que o Senhor conhece. Só o Senhor conhece. E aquela mulher tem uma atitude ali profética. Ela nem sabia, né, o que estava por acontecer, mas ela entra, traz consigo um vaso de alabastro, né, que era uma cerâmica, um tipo de cerâmica usado na antiguidade para poder armazenar perfumes, armazenar óleos, né? E nós vemos que ela chega com esse vaso contendo um unguento de grande valor. Então havia naquela mulher certamente gratidão por algo que o Senhor houvera feito na sua vida. Certamente ela chega ali com algo de grande valor porque era o que ela podia naquele momento estar ofertando ao Senhor. Naquele momento ali ela viu algo que ela podia investir no Senhor. Eu vou investir
esse unguento aqui de grande valor, de tamanho valor que alguns discípulos ficaram indignados, né? Dizendo: para que esse desperdício? Não precisa isso, porque ela pega aquele unguento de grande valor e ela derrama sobre a cabeça do Senhor. Então nós vemos que ela não estava presa ao valor material que aquele unguento tinha. Ela estava presa à gratidão que ela queria demonstrar ao Senhor. Ela queria demonstrar de alguma forma: estou grata, Senhor, por algo maravilhoso que só o Senhor poderia ter feito na minha vida. Só Deus sabe o que Deus fez na vida daquela mulher. Só Deus sabe o que Jesus fez na vida, no coração, na família, né? Só Deus sabe a libertação que ela alcançou, a cura. Só Deus sabe o que aquela mulher estava ali expressando, o porquê ela estava se expressando daquela forma. Então nós precisamos aprender, né, com esse fato aqui, a necessidade de nós sempre sermos gratos ao Senhor por tanto que Ele tem feito na nossa vida. Só você e eu sabemos o que o Senhor já fez na nossa vida. Quantas vezes nós deixamos de testemunhar, nós deixamos de compartilhar com outras pessoas aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. E essa mulher aqui, ela publicamente, ela demonstra a sua gratidão. Ela está fazendo publicamente, ela vai na casa de alguém e lá ela derrama aquele unguento caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Então, quem estivesse ao redor, quem estivesse por perto, estava contemplando aquele ato que ela estava fazendo. Então ela não se importou com a crítica estava ali, os críticos estavam ali, dizendo que era um desperdício aquilo que ela estava fazendo. Mas ela não se importou com isso. Ela se importou em fazer a parte dela com Jesus. Será que nós temos nos importado em fazer a nossa parte de gratidão ao Senhor? Às vezes ficamos preocupados com o que vão dizer, né? Às vezes nos cultos percebemos pessoas travadas, por exemplo, no momento da adoração, no momento do louvor, né? Pessoas que ficam com vergonha, às vezes, de chorar publicamente, porque estão com gratidão no seu coração diante do Senhor. Pessoas que ficam travadas na hora de dizer uma palavra em voz mais alta, um aleluia, um glórias a Deus, e às vezes se travam, se envergonham. E nós vemos aqui, essa mulher não estava travada, não estava envergonhada, não estava preocupada com os demais, porque os demais não puderam fazer por ela o que Jesus certamente fez. Então, os demais não podem fazer por nós aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então, nossa gratidão diante do Senhor, ela deve ser com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Se podemos louvar ao Senhor, louvemos ao Senhor. Se temos voz, se temos fôlego, louvemos sim ao Senhor. Vamos dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, né? Então nós vemos aqui que esta mulher nos dá exemplo de gratidão. E nós vemos essa profecia aqui, ela num ato profético, né? Porque Jesus, ele disse no versículo 12, ela fez isso preparando-me para o meu sepultamento. Então ela estava ali, não sabia o que estava por acontecer, mas Jesus observou que ela estava sendo aquele instrumento usado para ungir o seu corpo para o dia do seu sepultamento. Então ela estava sendo um instrumento nas mãos do Senhor e não sabia, e o Senhor estava se agradando do que ela estava fazendo. É muito importante nós nos preocuparmos em agradar ao Senhor.
Então nós vemos nessa quarta-feira uma série de eventos aqui acontecendo. Entre eles, esse evento que não pode ser esquecido, o próprio Jesus disse: em verdade vos digo, no versículo 13, que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória dela, para a memória sua, né? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos até dentro desse versículo. Não poderíamos passar pela quarta-feira da paixão, né? Quarta-feira da paixão de Cristo, não poderíamos passar por ela sem falar desse fato tão importante que foi a atitude dessa mulher com Jesus. Gratidão. A gratidão não pode faltar no coração daquele que ama a Cristo, daquele que está na presença do Senhor.